E aí hoje, no nosso penúltimo encontro, a gente está com o capítulo 21, Autocompaixão e Perdão. A gente vai falar hoje um pouco do perdão. E o capítulo 22 é acolhendo o que é bom. E é legal quando a gente entra para outras áreas, assim, né? Diferente ali da bolinha da TCC, quando a gente começa a expandir um pouquinho mais e aprofundando em temas que faz parte ali do dia a dia, né? Que faz parte de conversas, de movimentos, que são sentimentos, que são sensações. É interessante ir observando mais disso e agregando, né? A bagagem que a gente já tem, a experiência que a gente já tem também. Então, vou compartilhar aqui o PDF. Vocês conseguiram dar uma olhadinha nos capítulos ou a gente vai iniciar todo mundo junto hoje? Eu li, eu só li Uhum, ontem. ótimo. Eu passei uma. Sabe quando você lê assim, já era 9 horas Passou a da noite? vista. Mas aí eu li. Só não estudei, como o Diego falava, né? Que a gente tem que estudar, não ler assim, correndo. Eu nem li, nem li, eu li. Era tarde ontem, Tranquilo. mas eu li. Sim. Então vamos lá. Não tem problema. Aqui vocês sabem que a gente vai estar construindo em conjunto. Uhum. Né, o conhecimento, mas, sobretudo, a experiência. Eu acho que é bem importante quando a gente direciona, né, com a experiência, lembrando de nós, não só como profissionais, mas, sobretudo, como pessoa que também sente, né, que também passa por todas essas experiências aqui, de raiva, de tristeza, e depois aí a necessidade de buscar o auto-perdão, né, então tudo aquilo que acontece com os nossos pacientes acontece também com a gente, por isso que é importante esse cuidado. E aqui no primeiro capítulo, eu marquei algumas partes, a gente vai seguindo assim, mas se vocês observarem alguma parte que chamou a atenção, que eu não comentei aqui, pode ficar à vontade para comentar também, certo? Beleza. Então vamos lá. Um dos maiores benefícios da autocompaixão é que ela não só o ajuda a lidar com as emoções negativas, ela ativamente gera emoções positivas. Então, é um pouco dessa transformação aí, disso que a gente vai construindo, à medida que a gente vai praticando, à medida que a gente vai se aproximando um pouquinho mais da autocompaixão. E a autocompaixão, ela nos permite ter toda a gama de experiências, as amargas e as doces, né? Então, no comecinho, antes de gravar, a Maria entrou, né, foi a primeira a chegar e a gente conversou um pouquinho sobre a experiência dela da semana, que ela compartilhou no grupo, né? E que antes de sentir esse bem-estar, antes de perceber, poxa, eu fiz uma coisa por mim, eu fiz algo sozinha por mim, eu me priorizei, aquilo que eu estava querendo, de fato, fazer sozinha por mim. Mas antes disso, veio também uma sensação de culpa, de individualismo, será que eu estou sendo egoísta? E a autocompaixão, ela envolve tudo isso, né? É perceber e passar por essas experiências amargas também, para então, com maior solidez, a gente vivenciar as experiências doces, né? Aquilo que é importante também perceber e que nos leva a praticar autocompaixão, né? Que é em busca dessas atitudes gentis e, consequentemente, dessas sensações, né? De alívio, de bem-estar que ela nos traz também. E aí, um termo psicológico que é mencionado é o viés da negatividade, que é quando a gente direciona, quando a gente, diante de todas as situações que nos ocorrem, quando a gente filtra ali só aquilo que é negativo, aquilo que
não deu certo, aquilo que foi ruim. E só vendo aqui, a gente iniciou pelo capítulo 22. Depois a gente volta lá para o 21. Tá bom? A gente já iniciou, agora que eu percebi. Que é antes de entrar lá no perdão, é quando a gente percebe ali acolhendo o que é bom, né? Então, só corrigindo aí, a gente está no capítulo 22, acolhendo o que é bom. Pensando aí em todos esses benefícios da autocompaixão, que gera essas emoções positivas, mas antes a gente passa ali por aquilo que é desconfortável também. O objetivo aqui é entender aquilo que faz parte, né, nesse processo de construção. Então, voltando aí para o viés da negatividade, é quando o nosso cérebro ele se faz ali como o velcro para experiências ruins e teflon para as boas, né? Que é quando, trazendo ali até o que a gente já viu de alguns capítulos da fisiologia, da autocrítica, quando a gente entendeu que do ponto de vista evolucionário, né, essa construção de que havia ali uma preocupação constante, sempre em vigilância, porque aquilo era um ponto ali de sobrevivência, inclusive, né? Era necessário antes ter essa autovigilância frequente, essa preocupação para aquilo que poderia acontecer, para que houvesse ali uma preparação mínima, né? Então, tinha mais chances de sobreviver que os nossos ancestrais que se deitavam e relaxavam, né? Pensando sobre onde estava ontem a alcateia de hienas e por onde andará amanhã, no sentido aí da preparação, no sentido de estar sabendo como era necessário essa própria preocupação. E aí é quando a gente traz agora para o momento que a gente está vivenciando, né? Que agora a maioria desses perigos que enfrentamos, dessas preocupações, desses receios, são ameaças não ali a nossa proteção física de algum animal, de algo nesse sentido, mas que são ameaças ao nosso senso de identidade, né? É aquilo que toca ali no sentido de o quanto eu acredito sobre mim, eu me sinto confiante, confortável. Então, é quando a autocompaixão ela vem para nos tirar ali daquele senso de perigo, de negatividade, né? Quando a gente vai percebendo esse viés da negatividade, distorcendo a realidade, é quando a gente filtra e observa ali de modo exclusivo essas situações e a gente esquece de todo o resto. Então, quando a gente traz a autocompaixão, é como quando a gente amplia essa nossa visão, né, para aquilo que é uma realidade. Então, continuando aqui, precisamos reconhecer intencionalmente e absorver as experiências positivas para desenvolver uma consciência mais realista e equilibrada que não seja enviesada pelo negativo. Não é o ponto de esquecer aquilo que foi negativo, deixar de lado simplesmente, mas é lembrar de reconhecer que também tem vitórias, que também tem acertos, reconhecer ali as nossas partes que também são importantes, né? Ao invés de direcionar somente para o que não deu certo, para o que precisa melhorar, mas sempre fazer esse exercício, né? De lembrar aí de todas as nossas partes também. E aí, tem uma pesquisadora, a Bárbara, ela traz aqui, na teoria dela, o termo da ampliação e construção, que é quando as pessoas se sentem seguras e satisfeitas, elas se tornam curiosas
e começam a explorar seu ambiente, observando oportunidades de alimento, abrigo ou descanso. Isso nos permite aproveitar as oportunidades que, de outra forma, passariam despercebidas, né? Então, quando a gente amplia, quando a gente percebe aí essa ampliação e essa construção daquilo que a gente está desenvolvendo, daquilo que a gente está fazendo, que a gente está evoluindo, a gente se aproxima mais dessas sensações de bem-estar, de segurança, de satisfação. A gente se direciona aí para essas coisas simples, que frequentemente é passadas despercebidas, né? E a gente se aproxima também da atenção plena. Na alimentação, por exemplo, quando a gente se alimenta com consciência, quando a gente saboreia, né, ali um alimento, quando a gente sente o gosto, quando a gente se sente grata por ter um alimento, quando a gente se sente grata por ter um abrigo, um momento ali de descanso, quando a gente observa essas pequenas coisas e passa a dar um peso importante, né? Passa a dar ali uma valorização. E aí, essa frase aqui resume bem tudo isso, que é quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre. Mas, frequentemente, olhamos por tanto tempo para a porta fechada que não vemos a que se abriu para nós, né? Então, quantas vezes algo que a gente deseja não dá certo, mas aí, logo em seguida, a gente consegue construir algo de forma diferente, né? Então, outra oportunidade surge, e talvez bem melhor essa outra oportunidade. Mas a gente passa tanto tempo olhando para aquela oportunidade que inicialmente não foi realizada, né? Quando a gente fica remoendo alguns pensamentos, quando a gente permanece ali olhando para aquilo que foi desejado e não foi realizado, e a gente deixa um pouquinho de olhar para tudo aquilo que deu certo também. E claro que a gente sempre entende que, de fato, é difícil lidar com algumas frustrações, com alguns erros, com algumas perdas, mas a ideia é cuidar dessas frustrações, desses erros, dessas perdas, mas sem deixar de ver aquilo que está sendo construído no meio disso tudo também, né? Então, a intenção aqui é fazer com que a gente amplie mesmo, com que a gente direcione um pouco mais o nosso olhar para as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida, mesmo tendo problemas, dificuldades, né? A gente sabe que cada uma aqui passa por dificuldades individuais, tem seus problemas pessoais, mas cada uma também tem muitas coisas, tem muitas situações pelas quais observar, né? Pelas quais agradecer e saborear. E aí, logo em seguida, essas identificações aqui da gratidão e de saborear é o que vai ser a nossa proposta de praticar por frequência. São as duas práticas identificadas para cultivar essas emoções positivas, para reconhecer e ampliar tudo isso que acontece ao nosso redor. São as práticas de saborear e agradecer. A gente vai ver cada uma delas. Inicialmente, saborear. Saborear, que de imediato eu lembro da atenção plena, né? Quando a gente saboreia, a gente sente o gosto intencionalmente, né? De verdade. Então, vou ler aqui sobre saborear. Saborear envolve perceber e apreciar os aspectos positivos da vida, absorvendo-os, permanecendo um tempo com eles e então liberando-os. É mais do que prazer. Saborear envolve plena consciência da experiência e do prazer. Em outras palavras,
estar consciente de que alguma coisa boa está acontecendo enquanto ela está acontecendo, né? Então, não é simplesmente vivenciar algo bom. É mais que isso. É vivenciar e estar consciente de que você está vivenciando aquilo. E não precisa ser algo grandioso, uma super realização, mas situações simples do dia a dia que passa despercebido. E a gente vai percebendo como essas microatitudes vai fazendo diferença no nosso humor, no nosso bem-estar. Então, levando em conta a nossa tendência natural de ignorar o que está certo e focar no que está errado, precisamos de um pequeno esforço extra para prestar atenção ao que nos dá prazer. Felizmente, saborear é uma prática simples. Apreciar o sabor ácido e suculento de uma maçã fresca, uma brisa suave no seu rosto, o sorriso caloroso do seu colega de trabalho, a mão do seu parceiro segurando ternamente a sua. Então, tudo isso, né, são situações importantes que faz uma diferença quando ela não só está sendo vivenciada, mas quando ela está sendo reconhecida no momento presente. Né? Então, simplesmente tirar esse tempo para perceber e permanecer nesses tipos de experiências positivas pode aumentar a nossa felicidade, né? O nosso humor, quando a gente reconhece, percebe e permanece ali por um tempinho a mais. Essa é a experiência de saborear, que é o mindfulness da experiência positiva, que é a atenção plena, tá consciente ali daquilo que você está fazendo, que você está vivendo. E o outro é a gratidão. A gratidão, ela envolve reconhecer, apreciar e ser grato pelas coisas boas em nossa vida. Se focarmos apenas no que desejamos, mas não temos, é aquele, eu gostaria, e se fosse de outra forma. Se a gente permanecer só nisso, só naquilo que a gente gostaria que fosse diferente, daquilo que a gente deseja, claro, né, que a gente entende que é importante desejar coisas, pensar em formas diferentes e melhores de conduzir em um outro momento. Isso faz parte, isso é importante. Mas a ideia é não permanecer por muito tempo apenas nisso, no que a gente gostaria de fazer, o que a gente gostaria que fosse diferente, né? É ir ali para aquilo que a gente já tem também, né? Tudo bem, eu gostaria de ter algo que eu não tenho hoje, mas é importante também a gente reconhecer aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já construí, seja algo material mesmo, ou um conhecimento, ou algo que venha de uma competência profissional, né? Então, eu gostaria de ser melhor profissionalmente, eu gostaria de saber mais, de, não sei, de estar em um outro passo do que eu já estou. E a gente entende que isso é importante, nos ajuda a desenvolver mais, mas, lembrando que a ideia é não permanecer só nisso, né? É trazer também aquilo que a gente já tem. Tudo bem, eu ainda não cheguei nesse passo, mas o que eu reconheço? Que já foi uma possibilidade de construção. Eu já me desenvolvi em tais aspectos, eu já faço determinadas coisas que antes era mais difícil, né? Então, tudo isso, quando a gente acrescenta aqui, né, a gratidão, a gente vai percebendo o peso se equilibrando, né? Entre ali o ponto de melhoria, mas também o ponto de reconhecimento, o ponto de satisfação, certo? Então,
enquanto saborear é primariamente uma prática experiencial, né? A experiência de estar saboreando, de estar consciente daquilo. A gratidão, por outro lado, ela é uma prática de sabedoria, né? É mais cognitiva, mas envolve muito mais o pensar, um esforço que a gente vai trazer ali para observar esses outros lados. E sabedoria se refere a entender como tudo ocorre de forma interdependente. A confluência de fatores necessários para que ocorra até mesmo um evento simples, extraordinária, e pode inspirar uma atitude de deslumbramento e reverência. Gratidão envolve o reconhecimento de miríades de pessoas e eventos que contribuem para o que é bom em nossas vidas. Então, é quando a gente reconhece, se sente grata, reconhecendo situações, eventos, pessoas, tudo aquilo que é bom na nossa vida. Então, o convite aqui é fazer com que vocês pensem. Pensem aí comigo em tudo aquilo pelo qual você se sente grata hoje. O que gera nesse momento uma sensação de gratidão. Quero que vocês pensem aí um pouquinho e fiquem com essa sensação. Eu sou grata por algo que eu construí, eu sou grata pela família, pelo que eu tenho, pelo que já foi mais difícil um dia e hoje está sendo possível. Então, pensei aí um pouquinho sobre aquilo que geralmente não é tão expressivo, né? Que às vezes passa e você nem percebe. São situações simples mesmo. Eu quero que vocês pensem agora, enquanto a gente vai aprofundando aqui mais na gratidão. E aí, a gratidão, ela pode estar voltada para as grandes coisas na vida, como a nossa saúde, família, mas o efeito da gratidão pode ser ainda mais poderoso quando ela está voltada para pequenas coisas, né? Então, como quando o ônibus chega no horário, o ar-condicionado está funcionando em um dia quente. Então, são essas pequenas coisas que faz com que o efeito da gratidão se torne ainda mais poderoso, né? Então, não é tão comum a gente parar e agradecer pela temperatura, né? Tá uma temperatura boa, sobre algum objeto específico, até mesmo sobre partes do nosso corpo. Eu estou andando, ter a possibilidade de falar, de me comunicar, né? Então, quando a gente vai se aproximando e praticando um pouco mais dessa gratidão, a gente vai transformando de pouquinho aquilo que a gente sente. Pode falar, Mari. Bruna, só quem já teve infecção urinária é que sabe o valor de poder ir no banheiro e não sentir dor, né? Então, a infecção urinária dói muito. E às vezes a gente vai no banheiro, faz xixi, levanta, vai embora, não dá nem agradece, né? Aquele simples ato diário, né? Quantas vezes a gente vai no banheiro e só quem teve infecção urinária. Para poder ser grato, por poder estar indo no banheiro sem sentir dor. É uma gratidão, né? Sim, sim. O segredo para conhecer a alegria é satisfazer-se facilmente. Então, reconhecer essas coisas simples. Quando a gente perde, a gente supervaloriza mais ainda, né? Então, quando a gente passa por uma experiência, né, dessas, é quando a gente nota aquilo que havia antes, né? Que em algum momento está impossibilitado. Então, são situações, são coisas que a gente não
tem tanta consciência, muitas vezes, por ser algo tão automático, né? Tão funcional, tão prático. Então, em relação à infecção urinária, né? Em relação a vários outros problemas de saúde. E quando a gente traz aí esse outro lado da saúde, né? Aquilo que eu tenho. Bem, eu posso ter uma outra condição ali, mas eu tenho possibilidade de me comunicar, de ver, né, de enxergar, de ouvir, de exercer todos os meus sentidos, né? Então, claro, eu acho sempre muito importante a gente trazer esse cuidado, né, de que não é diminuir as dificuldades que a gente tem, né? Ah, Bruna, mas eu estou passando por um problema muito, muito sério, muito delicado. Sim, a gente vai acolher aquele problema, aquela dificuldade. Com certeza, é importante a gente até ter esse cuidado, de repente, em práticas clínicas, né? Para que não seja visto dessa forma, mas que seja entendido de modo amplo. Pode falar, Vera. Essa questão, ela vem muito para a clínica, né? As pessoas só chegam falando dos problemas, Sim. mas nunca vê, não olha, não observa as coisas boas da vida, né? Eu tenho esse hábito, né? Porque eu sou cristã, sou evangélica, e eu tenho esse hábito de acordar e agradecer pela noite de sono que eu tive, pela casa confortável, pela cama confortável que eu tive. E agradeço no final da noite, eu agradeço pelos meus atendimentos, pelo trabalho que eu tive. Então, assim, eu tenho esse costume, isso é muito bom. Isso é muito bom. E quando você fala de agradecer, pelas pequenas coisas mesmo. Eu fiz um bom trabalho hoje, eu não fiz, mas eu agradeço pelo que eu fiz, né? O que eu não fiz, o que eu acho que eu não fiz, porque às vezes a gente acredita que não fez, mas o paciente acredita que a visão dele é diferente da nossa, porque às vezes a gente se nega um pouco, né, no nosso trabalho, mas os outros não, você percebe que fez um bom trabalho. E para o paciente, ele fez, na outra sessão, às vezes falou assim, eu fiz, você falou aquilo, então aí você percebe que às vezes a gente não valoriza o nosso trabalho, mas assim, eu sempre tenho esse hábito de agradecer pelo dia, agradeço quando eu acordo, e pelas pequenas coisas do dia a dia. Então, essa prática, ela é muito boa, e geralmente as pessoas não percebem isso, né? Só vê a dificuldade, mas o que a gente fez de bom? O que teve de bom na semana? O que teve de bom no dia a dia? Né? Então, assim, trazer isso. E o saborear, eu lembrei muito quando você passou na parte de saborear, quando a gente teve aquele encontro, quando você falou assim, de um banho, observar, tomar um banho relaxante e saborear mesmo as pequenas coisas, que foi o que a gente fez essa semana, né? A Marilene saiu, não foi para comer? A Marilene saiu para comer, eu sentei, o paciente faltou, falei assim, eu vou assistir uma série, dei risada, então assim, estava com meu marido assistiu comigo, então assim, foi um momento bom, e geralmente quando eu sento para assistir, eu fico assim, não, mas eu deveria estudar, eu deveria não sei o quê. Não, dessa vez eu sentei e aproveitei. Então assim, isso é saborear, né? Aproveitar os pequenos momentos que a gente tem na nossa vida. E eu acho também, Vera, que a gente vai aprendendo, né? Porque, para mim, eu aproveitei o momento que eu estava ali, mas não foi assim 100%. Eu acho que eu vou aprendendo a fazer isso, porque foi como se fosse uma traição que eu estava fazendo com ele aqui. Mas eu fiz. Exatamente, Mari. A gente vai aprendendo de pouquinho e a gente vai se sentindo confortável aos poucos também. Né? Lembra que a autocompaixão é sentir ali as amargas também, né? Esse desconforto. E às vezes a gente vai precisar passar um pouquinho de tempo nesse desconforto até que a gente reconheça, né? Até que seja natural. Então é porque agora não é uma prática natural para ti. Sim, né? não é. Mas que foi importante. Muito, então, muito. em outro momento, você vai estar sabendo aí, tudo bem, se ainda sentiu desconforto, né? A gente entende o quanto os teus filhos são valiosos para ti, né? O quanto tem ali um impacto significativo, mas que esse valor também
precisa vir de você mesma como pessoa, né? Então é gradativo. É, isso mesmo. Isso eu entendi. Uhum. Pode falar, Silvia. Ouvindo Vera falando aí, esses dias eu trabalhei com uma paciente, né? Trabalhei sobre autocompaixão, que ela trouxe umas questões, né? Dela não se importar muito com ela, por conta dos filhos e tal. Eu venho trabalhando isso. E ontem ela trouxe um feedback sobre positivo. Quando ela chegou do trabalho, ela se permitiu tomar um banho, né? Assim, um banho aquele com um olhar mais compassivo. Ela falou até na hora da refeição. Ela tem exercitado isso e como tem feito a diferença. Uhum. Não é? E isso comigo também acontece muito da gratidão, de toda manhã, quando acordar, agradecer. Uhum. Perfeito, que bom que já faz Entendeu? E parte porque aí. muitas vezes a gente foca mais naquilo que não dá certo, não é que as coisas vão dar tudo certo sempre, não é? Mas a gente valoriza mais, às vezes, do que não deu certo do que o que deu. Uhum. Né? E quando a gente começa a praticar, a gente percebe a diferença. Uhum. Exatamente. E é Não muito é? frequente. O exemplo aqui hoje mesmo, né? Eu estou aqui na faxina, ouvindo e aproveitando o tempo. Tá do jeito que eu queria, não. Eu queria estar com a câmera aberta, toda arrumada e tal, mas no momento não é possível. Então, a gente tem que aprender, não é? Então, vamos fazer como pode ser feito no momento, né? Sem se sentir culpada por estar arrumando a casa, por estar cuidando. Tem unha marcada às 13 horas, daqui a pouco eu vou estar arrumada. Sim, autocuidado Mas, tá mas aí. agora é o processo. Aí tem que fazer as coisas antes da manicure chegar, que depois, né, aí tem a tarde para usufruir. Mas, enfim. Deixa eu terminar aqui, cuidar aqui, que tem uma aula às 11 horas também, eu quero participar, mas eu estou ouvindo vocês. Está muito bom. Beijos. Beijo. Estou ouvindo. Beijo. Que bom. É os ajustes, né? Aquilo que a gente vai entendendo ali. De ajustes, aquilo que é importante focar no momento, é aquilo que tudo bem. Não está sendo uma possibilidade da forma como eu gostaria, mas eu vou aproveitar o que é possível. E também tudo bem se eu não conseguir aproveitar 100%. Né? Esses ajustes aí precisam fazer parte da nossa vida. Né? A gente se tornar ali mais flexível para aquilo que nem sempre vai acontecer como a gente gostaria. E aí, quando vocês falaram sobre na prática clínica de pacientes, é natural que os pacientes cheguem ansiosos, com vários problemas, porque, de modo geral, a compreensão social, né, que na terapia é tratar problema. Né? A gente não tem essa cultura preventiva de saúde mental, de bem-estar, de autoconhecimento. Então, a gente leva ali tudo que deu errado, tudo que foi ruim, né? E quando ali na agenda da sessão, né, na pauta de revisar a semana, é muito frequente que venha tudo aquilo que não deu certo. E quando a gente questiona, mas teve algo que te gerou alguma sensação de bem-estar? Teve algo que gerou uma sensação diferente dessa? Às vezes eu vejo muita surpresa nesse exercício, né? De, teve isso, aí que vai gerando ali um esforço para lembrar, para pensar, e no final muitas coisas boas também aconteceram, né? E faz com que aquilo que foi ruim diminua um pouquinho o tamanho, né? Ainda é grande, porque assim, é uma questão, é uma dificuldade, é um problema que precisa de um cuidado também, mas quando a gente amplia o olhar, a gente consegue ter essa clareza, né, de que das nossas potencialidades, daquilo que está sendo construído ou daquilo que está em desenvolvimento. Né? A gente reconhece que nós temos recursos, sim, para lidar com aquelas dificuldades. E que pode ser um ponto aí a cuidar, né? A dar uma atenção maior, mas que até mesmo o cuidado vai fazer parte quando a gente reconhece esses nossos outros lados, né? Quando a gente reconhece as nossas potencialidades, ao invés de focar só no defeito. E aí, cada capítulo tem uma historinha, né? Hoje
tem uma historinha aqui, eu vou ler para vocês. Certa vez, olha aqui. Tá. Certa vez, eu estava visitando a minha mãe de 89 anos e trouxe comigo uma revista com artigos sobre os efeitos benéficos da gratidão. Enquanto jantávamos, eu lhe falei sobre alguns dos achados. Ela disse que estava impressionada com os relatos, mas admitiu que tinha o hábito de uma vida inteira de olhar para a metade do copo que estava vazio. Sei que tenho muita sorte e tenho muito pelo que ser grata, mas pequenas coisas me tiram do sério. Ela disse que gostaria de conseguir mudar o hábito, mas tinha dúvidas se isso era possível. Estou muito mais acostumada ao ver o que está dando errado. Ela concluiu. Sabe, mãe, o segredo para a gratidão é realmente a forma como enquadramos uma situação. Eu disse. Por exemplo, suponha que de repente sua televisão não esteja com uma boa recepção. Essa é uma situação que eu posso entender. Ela concordou com um sorriso. Uma forma de descrever a sua experiência seria dizer: isso é tão irritante que eu seria capaz de gritar. Ou você poderia dizer: isso é tão irritante e minha vida é realmente muito abençoada. Ela concordou que isso poderia fazer uma grande diferença. Mas acho que eu não consigo me lembrar de fazer isso. Ela suspirou. Então, juntos, criamos um jogo da gratidão para lembrá-la. Cada vez que ela se queixava de alguma coisa, eu simplesmente dizia ao que ela respondia, e minha vida é muito abençoada. Fiquei eufórico ao ver que ela estava disposta a tentar. Embora aquilo tivesse começado como apenas um jogo divertido, depois de algum tempo, ele começou a ter algum impacto real. O humor dela começou a melhorar à medida que nossas semanas iam sendo preenchidas com gratidão. Para meu prazer e surpresa, minha mãe continuou a realizar a prática e a mudança foi revolucionária. É uma historinha aí de uma experiência, né, de um jovem com a sua mãe já idosa, de quantos anos? 89 anos. Uhum. E aí o jogo que eles criaram, né, foi lembrar ali de coisas importantes da vida dela, né? A gente pode estar construindo isso e é muito pessoal, né? O que eles desenvolveram foi e minha vida é muito abençoada, né? Teve ali um problema na televisão e a gente naturalmente vem ali uma agitação, uma raiva, mas aí a gente lembra, isso é um problema, mas a minha vida é tão grandiosa, né? E a minha vida é abençoada. É perceber ali a situação, o problema, mas lembrar, resgatar também a experiência da vida, né? E a minha vida é muito abençoada. Então, essa é a historinha para a gente estar lembrando aí e a gente está construindo algo que faça sentido para a gente. Não precisa repetir as mesmas palavras, as mesmas frases. Se fizer sentido, tudo bem, né? Mas você pode estar construindo também aquilo que faça mais sentido ainda, de acordo com a necessidade do momento, do teu contexto. É uma proposta aí para a gente, esses dias, é observar as coisas simples pelas quais somos gratas. Se fizer sentido, trazer algum exercício, como o da historinha, quando você perceber ali uma situação, uma frustração, né? Ah, isso deu errado, não foi como eu gostaria, mas eu estou em desenvolvimento, mas eu estou aprendendo, mas a minha vida é muito abençoada, né? São ideias aí para cada uma ir refletindo. Tanto a gratidão quanto saborear, né? Aproveitar o final de semana para fazer um autocuidado e não só estar fazendo aquele autocuidado, mas estar consciente de que você está fazendo, né? Perceber ali o vento,
no rosto, o clima, coisas simples que são confortáveis, certo? Esse é o nosso exercício da semana. Depois eu coloco lá no grupo. E aí, a gente iniciou hoje de baixo para cima. Vou resgatar aqui agora, que a gente viu no capítulo 21, que agora sim é sobre o perdão. Né? Aqui a gente vai ter alguns passos, alguns pontos para refletir sobre o perdão e a autocompaixão. Mas, de modo geral, iniciando aqui o capítulo, quando alguém nos prejudicou e ainda sentimos raiva e amargura, às vezes a coisa mais compassiva a fazer é perdoar. E o perdão, ele envolve abandonar da raiva por alguém que nos feriu. Mas o perdão precisa passar pelo luto antes de deixar a raiva ir embora. Então, é aquele cuidado. Para não simplesmente passar pano, né? Não simplesmente, tem que perdoar. Não é tão vago dessa forma. É necessário passar pela experiência, reconhecer ali aquilo que de fato nos magoou, que de fato foi doloroso, que precisa ser reparado, mas é quando a gente percebe ali a possibilidade, a necessidade de perdoar para que a gente sinta um bem-estar consciente. Né? Esse perdão ele precisa ser consciente. E entra aqui, sobretudo, o auto-perdão também. Quando a gente sente raiva da gente mesmo, né? Quando a gente se irrita com a gente, quando a gente se sente triste ali por alguma situação que não foi como a gente gostaria, mas que naquele momento foi aquela ação que foi possível, né? E é quando a gente percebe a necessidade de se perdoar por algo que foi desafiador também. Então, perdoar não significa desculpar um mau comportamento ou retomar um relacionamento que nos cause danos. Né? Não é nesse sentido de passar pano, de perdoar e permanecer ali, aceitando que tudo ocorra da forma como está. Não dessa forma. Né? É necessário, sim, posicionamentos assertivos, é necessário rever tudo aquilo que nos traz prejuízo, e o cuidado de não permanecer naquilo que é doloroso, por conta da ideia de estar perdoando. Né? Não nesse sentido, mas no sentido de trazer ali aquela sensação que aos poucos é reparada, né? De acordo com aquilo que está sendo uma dor, de acordo com aquele luto antes, né? Para então, de pouquinho, deixar essa raiva ir embora. Então, por exemplo, se estamos sendo prejudicados em um relacionamento, precisamos nos preservar antes que possamos perdoar. Se estamos magoando outra pessoa em um relacionamento, não podemos nos perdoar se estamos usando isso como uma desculpa para agir incorretamente. Então, esse perdão ele precisa ser consciente, verdadeiramente, não como uma desculpa para continuar agindo de modo incoerente. Né? Aqui no livro traz o exemplo de um relacionamento, de estar magoando alguém ou de estar sendo magoada, mas a gente pode pensar também em situações mais próximas, por exemplo, no trabalho, de não fazer o que precisava ser feito. Né? A gente vai observar ali com autoconsciência por que não foi possível fazer da forma como eu sei que é ético, como eu sei que é necessário ser feito, e aí a gente vai entendendo que esse perdão autoconsciente é quando a gente consegue revisar toda a situação com clareza e entendendo ali o contexto, entendendo aquilo que foi uma possibilidade no momento, mas
se corrigindo, né? Aos poucos, mudando a postura e não simplesmente se perdoar como uma desculpa, né? Ai, não consegui e vou continuar dessa forma. Não nesse sentido, mas no sentido de reparação mesmo. Precisamos primeiro interromper esse mau comportamento e depois reconhecer e assumir a responsabilidade pelo dano que causamos. Né? Quando é uma situação de dano a outra pessoa ou a nós mesmos. E um outro ponto, aqui ainda no mesmo tema, é sobre a capacidade de perdoar, que requer uma percepção aguçada da nossa humanidade compartilhada. Todos nós somos seres humanos imperfeitos, cujas ações se originam de uma rede de condições interdependentes que são muito maiores do que nós mesmos. Então, essa percepção aguçada é essa clareza da nossa humanidade compartilhada, de nós enquanto seres humanos falhos, quando a gente precisa lidar com algum erro, com alguma falha, com algo que vem aí de uma culpa muito grande. Né? Quando a gente reconhece profundamente aquele nosso desejo de fazer diferente, né? E aquela necessidade de deixar ir, aos poucos, aquela raiva, aquela culpa, para entrar aí o perdão, o autocompaixão, né? Que é o modo ali mais compassivo de se acolher e se movimentar ao mesmo tempo. Né? Se acolher, mas buscar reparar ali da forma que é possível aquele dano, aquele erro. E aí, a história desse capítulo é da Ênica, com a sua amiga. Eu vou ler aqui a historinha para vocês também. Ênica teve muita dificuldade para se perdoar depois de ter ficado com muita raiva de sua amiga e colega Hilde, a quem ela mandou se ferrar. Ênica tinha passado por uma tremenda pressão no trabalho para conseguir um contrato com novos clientes, e tudo estava se encaminhando para que fechassem um acordo em um jantar que elas estavam organizando. Os clientes eram muito conservadores, e Ênica sabia que deveria chegar na hora e se vestir apropriadamente para que eles confiassem nela. Hilde deveria buscá-la para o jantar, mas não estava lá no horário combinado. Enlouquecida, Ênica ligou para ela. Onde você está? Hilde havia esquecido completamente o combinado. Oh, lamento muito, ela disse abalada. Enfurecida, Ênica xingou, disse mais uns desaforos, desligou e chamou um táxi. Logo após, Ênica se sentiu terrivelmente mal. Aquela era sua amiga, Hilde, não havia feito nada prejudicial de propósito. Ela simplesmente se esqueceu, e Ênica andava ocupada demais para lembrá-la. A verdade é que Ênica estava tão ansiosa para fechar o contrato que perdeu a perspectiva e reagiu de modo exagerado. Vendo aqui essa historinha, eu lembro muito de alguns pacientes que trazem relatos de posturas exageradas, né, de situações ali com uma intensidade muito grande, porque naquele momento havia uma ativação emocional ali muito grande também. Então, quando a gente está imerso a emoções fortes, nosso comportamento, nosso filtro, ele acaba se manifestando ali de uma outra forma. Então, quando a gente sente muita raiva e toma atitude sem perceber as nossas atitudes, né? Logo depois a gente acaba se arrependendo, né? Então fica aquele remorso, poxa, eu agi desse jeito, não
deveria ter agido assim, né? Fica aquela culpa ali, aquilo que é muito grande. E principalmente quando envolve um dano a alguém, né? Quando a gente magoa outra pessoa, mesmo que não seja intencionalmente, né? Mas quando isso acontece, lidar com esse remorso, com essa sensação, é muito difícil, né? Então, quando a gente traz aqui o perdão, não é simplesmente, tudo bem, eu tive uma reação assim, tem mais aqui, tá me perdoando, e aí isso se repete, né? Tive uma reação de novo, mas é isso, eu sou assim, nasci assim, Gabriela, mas é de um outro modo, né? Quando a gente passa antes pela experiência do desconforto, quando a gente reconhece, poxa, aquilo que eu fiz de alguma forma magoou a minha amiga, né? Não foi uma intenção dela me prejudicar, ela simplesmente esqueceu e não está ao nosso controle, né? Determinadas situações. Envolve aí o contexto também, e aí é quando a gente vai antes reconhecer tudo aquilo, buscar estratégias para em um outro momento lidar melhor com essa emoção, com a raiva, né? E é aí sim que entra o auto-perdão, né? Se perdoar por ter agido daquela forma, porque naquele momento estava muito intenso, né? Mas eu posso de pouquinho ir reparando isso, como foi aqui o caso de Anne. O que ela trouxe de estratégia? Ela deu a si mesma, logo depois, compaixão pela dor de magoar alguém que amava. Ela percebeu que magoou a amiga dela, e que ela tinha um sentimento muito forte por ela. Todos cometem erros. Lamento que você tenha magoado a sua amiga daquela maneira. Sei que você lamenta profundamente. Dar compaixão a si mesma ampliou um pouco o panorama, e Ênica conseguiu reconhecer o incrível estresse pelo qual vinha passando. As circunstâncias trouxeram à tona o pior dela, então tentou perdoar a si mesma, pelo menos a princípio, pelo seu comportamento, que eu possa começar a me perdoar pela dor infligida inconscientemente à minha querida amiga Hilde. Ênica também se comprometeu a fazer pelo menos uma respiração profunda antes de falar quando estivesse com raiva, né? Então foi a estratégia que ela desenvolveu ali, né? Ela entendeu que aquela emoção muito forte desestabilizou de alguma forma, que ela não teve aquele tempo hábil para pensar com clareza, para respirar. Então a proposta que ela trouxe aí para ela, depois de conhecer a autocompaixão, foi tentar respirar. Sempre que vier a raiva, sempre que vier essas emoções, ela ter pelo menos uma respiração profunda antes de dar o próximo passo, antes de agir, antes de falar qualquer coisa, dá uma respiração profunda. E aí, agora, as duas práticas a seguir são as práticas que vêm. Cadê o passo a passo? Aqui sim. E aqui estão os 5 passos para o perdão, né? Vamos ler juntos e eu quero ver se faz sentido para vocês, esses passos. O primeiro é a abertura para a dor. É estar presente com o sofrimento pelo que aconteceu. O segundo é a autocompaixão. Permitir que nossos corações se derretam em solidariedade pela dor, não importando o que a causou. A sabedoria, o terceiro, começar a reconhecer que a situação não foi inteiramente pessoal, mas consequência de muitas causas e condições interdependentes. Quarto passo, intenção de perdoar, que eu possa começar a me perdoar ou perdoar o outro pelo que eu fiz ou pelo que ele fez, consciente ou inconscientemente, que lhe causou dor ou que me causou dor.
E o quinto passo, responsabilidade de se preservar, comprometer-se a não repetir o mesmo erro, manter-se fora do caminho do dano até o limite máximo de suas possibilidades. Então, esses são os passos para a gente ter uma ideia geral, né, de como construir, se aproximar de pouquinho disso. Como que chegou aí para vocês? Como que foi? A gente finaliza os 2 capítulos agora, né? Esse segundo foi pensando um pouquinho sobre a autocompaixão e o perdão, a história das amigas, da situação. Vocês já se viram em alguma situação parecida? Faz sentido esses passos? Como que chegou aí para vocês? Sim, eu principalmente, eu acho que hoje já não tanto, mas antigamente eu me culpava às vezes, eu fiz errado, por que eu falei isso, por que... Hoje já não tanto. Mas, assim, essa questão, esse texto, eu achei interessante, uma coisa que a gente acaba não percebendo, né? Mas para perdoar o outro, primeiro você precisa se observar e se perdoar, né? Eu fiz aquilo, que nem a amiga aí. Eu fiz, mas eu entendi, compreendi que eu fiz errado, e me perdoo, né? Que nem ela falou assim, mas eu não lembro da frase, mas ela se perdoou para depois pedir perdão ou conversar com a amiga, né? Então, esse reconhecimento é importante, porque a gente faz tudo meio no automático, né? Percebe que fez errado, vai lá, pede perdão, tal, mas assim, não observa, né? Não se perdoa realmente. Às vezes até se culpa, não, eu fiz errado, não devia ter feito, eu fiz errado. Aí vai lá, pede perdão, mas não se perdoa, né? E perdoar e saber que fez algo errado e observar o que pode fazer de diferente, né, para mudar. Que eu acho que tinha isso aí também, né, em alguma parte do texto. Sim, sim. E exatamente, a Vera trouxe aqui um ponto que é muito importante, que é quando ela traz esse exercício, né? Quando ela antes traz toda essa reflexão, ela consegue se perdoar, ela consegue visualizar tudo isso que aconteceu, ter consciência diante de tudo isso, daquilo que exige ali uma mudança, para então pedir o perdão da amiga, né? Para então ter aquela conversa ali, para então ir para esse outro passo. Perfeito. Então é isso. E lembrando agora, a gente vai lendo, não tem como, a gente sempre lembra de algum paciente, sempre lembra de alguma história, né? E, nossa, por mais que a gente tenha clareza, tenha consciência de tudo isso, né? Da importância ali de se perdoar, da avaliação da situação, do reconhecimento, né? Do desejo de mudança, mas na prática, a experiência disso diante de algo que, por de alguma forma, a responsabilidade nossa, acabou indo para uma outra direção, alguma situação. Né? Então, a experiência de aceitar que aquilo aconteceu é muito difícil, é muito sofrido. E, às vezes, vai exigir ali um certo tempo de elaboração. Né? Por exemplo, trazendo ali uma sessão para o paciente, né? Uma situação como ali das amigas, mesmo que a gente trabalhe tudo isso, fale tudo isso em uma sessão, não vai ser de uma sessão para outra que o paciente vai se perdoar, né? Como foi aqui na história. Às vezes a sensação é que parece ser muito simples, mas na prática, cada um tem um processo aí de elaborar, de ir se apropriando, que é importante a gente levar em consideração também. Certo, eu fico meninas? pensando, sabe, Bruna, numa pessoa que tem o transtorno bipolar, onde a irritabilidade, a raiva, ela é muito, sabe, intensa. E como conseguir perdoar uma situação dessa? Sabe, onde a raiva perdura por muito tempo, né?
Eu tenho uma paciente que ela foi esquecida por uma colega também para levar a festa, essa mesma situação. E eu falei para ela, acontece, porque aconteceu comigo, eu já esqueci de levar minha sobrinha para a festa, eu voltei para pegar, mas eu esqueci. E eu não falei, eu falei, não, eu vou acolher ela, não vou falar isso porque ela vai achar que eu estou, né? Porque eu também atendo a amiga, então nesse momento eu não pude fazer, sabe, essa correlação do que tinha acontecido comigo. Eu acolhi, mas para ela foi muito difícil a amiga dela ter esquecido ela da festa. Ela falou, não, se me chamar da próxima vez, eu não vou, eu estou com muita raiva. E eu entendi, sabe? Mas eu também entendi o lado da amiga que realmente tinha esquecido, não era algo como ela falou, ela não queria que eu fosse, ela não liga para mim, ela não gosta de mim. Sim. E foi difícil ela mudar isso aí, foi muito difícil. E o que eu fiz foi acolher, sabe, naquele momento. Percebe aí, Mari, que já entrou algumas crenças, alguns desamparos, né? Sim. Alguns pontos aí envolvendo toda a estrutura cognitiva da paciente, né? Então, esse processo aqui é só um passinho, um ponto, né, diante do contexto ali individual de cada um. É uma contribuição para a reestruturação, né? A gente entende que o processo de reestruturar não acontece ali em poucas sessões. Sim. Né? É sempre um pontinho a mais, né? Uma contribuição. Então, cada sessão a gente vai fortalecendo, vai reforçando ali. Mas eu entendo que, de fato, né, principalmente pacientes que vivenciam isso com uma certa frequência, que tem esses impulsos, né? Hoje eu tô atendendo muito essa demanda, e aí eu percebo a dificuldade que é, né? Perdoar, né? Sim, isso que é muito intenso, né? E que isso que é muito frequente. Então, é quando a gente vai fortalecendo ali de pouquinho, né? Autocompaixão, a gente vai fazendo uma conceitualização, entendendo ali aquela estrutura e fortalecendo aqueles pontos essenciais, né? Então, é um processo. Para cada um tem um tempo diferente. Uhum. O que é que vocês vão levar dessa conversa de hoje? O que fez mais sentido? A gente vai ficar bem mais aqui no capítulo 22 da proposta da semana, a gratidão e saborear, tá? Então, só resgatando um pouquinho o exercício da semana, mas eu quero saber também como que vocês vão sair se sentindo. Podem falar em uma palavra ou em várias palavras, como vocês quiserem. Olha, é tentar mesmo o perdão, tentar o perdão, mesmo que hoje não seja possível, mas olhar para ele, olhar para a situação, que uma hora a gente encontra o perdão, sim. É isso. Perfeito. Para Então, mim é mais essa questão do saborear e da gratidão. E o perdão, o que ficou marcante para mim, até mesmo para trabalhar com os pacientes, essa questão de se observar, né? Primeiro se perdoar, trabalhar isso na pessoa, né? E para a gente também, né? Para a nossa vida. E para depois liberar o perdão, né? Para outra pessoa, porque primeiro você tem que se perdoar, saber que ser mais flexível, né? Que nem tudo, no caso, a amiga fez para mim, ou fulano fez para mim. Então, observar isso, essa reação em você. E o saborear, que a gente faz, mas às vezes faz no automático durante a semana, então, assim, ficar, observar isso na semana, com mais afinco, e a gratidão, né, que é uma coisa que eu já pratico, mas ultimamente eu não ando trabalhando muito isso com os pacientes, eu já trabalhei, né, essa questão de observar o autocuidado, mas assim, porque isso faz muita diferença quando a pessoa começa a observar, a saborear e agradecer, né, pelas coisas boas, como a frase lá da porta aberta, né, e a porta fechada. Não observar só a porta fechada, mas o que teve de bom, né, o que fechou aquela porta, mas o que aconteceu de bom,
né? O que que trouxe de bom na semana? Tá, você está falando só os problemas, mas teve algo de bom que aconteceu? Focar isso, voltar a focar isso nos pacientes, porque às vezes a gente entra no embalo das coisas ruins e vai trabalhando só o negativo e aí a gente entra meio no embalo do paciente, né? Então, assim, tentar puxar isso novamente nas coisas boas da vida, né? O que aconteceu na semana. Perfeito. Não sei se acontece com você, mas eu, às vezes, eu entro no embalo das dores e quando vejo, já foram 50 minutos. Sim, acontece muito. Quando a gente entra na situação, né? Quando a gente entra ali no sofrimento, porque, de fato, é um cômodo também para a gente quer mudar a situação ali, de alguma forma. E aí, quando a gente traz isso da gratidão, né, de saborear, a gente lembra dos pontos fortes, né? E até mesmo da própria estrutura ali de pontos fortes na conceituação veio um pouquinho depois, né? Para a gente ir entendendo o quanto a gente ainda tem essa direção de observar os problemas, né? E agora que a gente está trazendo esse outro modo aí. E você, Silvia? O que você tá? O que você pegou? O que fez sentido para ti hoje? É isso, né? A importância de nos olharmos, da gratidão, desse olhar mais compassivo, né? Em nós mesmos. O perdão é importantíssimo, né? Quando falou do perdão, né? Quando você perdoa o outro, perdoa a si mesmo, que é o principal, né? Da mágoa, da dor que muitas vezes carrega. E isso acaba prejudicando, né? Quando a gente trabalha isso, exercita a importância desse perdão, muito importante. Né? E a gente acaba percebendo isso nos pacientes, que muitas vezes, quando traz isso, né? Essa raiva, o perdão, a falta de perdão com o outro, como isso muitas vezes atrapalha a vida, né? Nas emoções, na forma de lidar com o outro, com si próprio. Mas a gente sabe que é um processo, né? Cada um tem uma história, mas é preciso estar trabalhando isso, exercitando. Exatamente. Muito bem, gente. Que bom. Hoje foi muito bom trabalhar esse tema, né? Sempre bom a gente lembrar aí de saborear, de agradecer, se perdoar, tá? E aí eu quero que isso continue ao longo da semana. Vocês lembrem aí um pouquinho das atividades, quem se sentir confortável, quiser tirar um tempinho para compartilhar ali no grupo, como que foi, para incentivar as meninas a fazerem também o exercício, tá bom? A gente está se fortalecendo Bruno, juntos. tira foto, eu estou sem o celular aqui para tirar foto, queria registrar. Vou tirar um print, tá? Do computador. Tá. X. Pronto. Tirei. Ficou bom? Ficou bom. Todo mundo Aí você coloca lá, que daqui a pouco eu posto no story. Tá bom. Marca a gente. Nosso momento. Tá beijo, bom. Tchau, meninas. Beijo, gente. Beijo. Bom final de semana. Beijo. Bom final de semana. Tchau. Obrigada, tchau.